Versículo 4, Jesus diz assim para eles: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Jesus aqui no versículo 4, ele afirmou para os discípulos: olha, vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem o caminho. Se Jesus falou isso, é porque Jesus já vinha há algum tempo já falando isso para os discípulos, não era de hoje. Quando ele falou isso para eles, é porque outros tempos atrás, Jesus já estava falando para eles. Então por isso que Jesus disse para eles: olha, vocês sabem para onde eu vou e vocês já conhecem o caminho. Então Jesus estava afirmando. Aí o versículo 5, olha que coisa interessante. Diz assim no versículo 5: disse-lhe Tomé. Tomé era um dos discípulos. O Tomé disse o quê? Senhor, ele fez uma pergunta: nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Mas no versículo anterior, irmãos, Jesus falou: vocês sabem para onde eu vou e vocês já sabem o caminho. Aí no versículo seguinte o Tomé fala o contrário: mas Senhor, nós não sabemos para onde vai e nem onde é o caminho. Aí a gente fica naquela pergunta: quem está certo ou quem está errado aí? Porque um está discordando do outro. Claro, é óbvio que Jesus estava certo e o Tomé errado. Porque quando Tomé fez a pergunta para Jesus no versículo 5, lendo de novo: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Então quando ele falou isso, Tomé estava mostrando o que acontece muito nos dias de hoje. Quer dizer, Tomé, ele andava com Jesus, Tomé vivia com Jesus, Jesus estava já há um bom tempo ensinando eles. Por isso Jesus afirmou no versículo 4: vocês sabem para onde eu vou e vocês já sabem o caminho. Mas o Tomé, para surpresa de Jesus, ele fala: eu não sei para onde vai, nem sei onde é o caminho. Quer dizer, aquela pessoa que anda com Jesus, ele andava com Jesus, mas não entende nada, não presta atenção em nada. E nós vemos isso, irmãos, nos dias de hoje. Nós vemos no dia a dia, principalmente quando o pastor está um bom tempo numa igreja, que observe mais isso. A gente repara isso, que às vezes existem pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas não entenderam ainda as coisas de Deus. Falta entendimento, porque o que faltava para o Tomé era entendimento, porque a informação ele já tinha, Jesus já vinha falando. Só que o Tomé disse: eu não sei para onde vais, nem onde é o caminho. Quer dizer, contrariando o que Jesus falou anteriormente. Mas por quê? É porque Tomé ainda não estava entendendo. E muitas pessoas vêm para a igreja em busca de oração, em busca de uma bênção, mas não entende os planos de Deus, não entende as coisas de Deus. É aquela pessoa que se preocupa só com resolver seus problemas e não procura conhecer mais de Deus. Irmãos, a coisa mais importante na nossa vida não são as bênçãos que nós conquistamos, porque isso é consequência. A coisa mais importante é ter conhecimento, é ter entendimento. E sabendo disso, o diabo sabendo disso, o apóstolo Paulo disse, não precisa abrir tua Bíblia agora não, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo disse: e o Deus deste século. Quem que é o Deus desse século? Lá está escrito com D minúsculo, o diabo. O Deus desse século, sabe o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho. Então o diabo, ele não quer que ninguém entenda. Antigamente, nós pastores falávamos assim: olha, o diabo quer te tirar da igreja, ou o diabo não quer que as pessoas venham para a igreja. Hoje a gente já pensa de uma maneira um pouco diferente. De como assim, pastor? Que o diabo ele não se importa mais que as pessoas venham para a igreja, e que ele não se preocupa mais de tirar a pessoa da igreja. Não, pastor, não. Desde que a pessoa fique na igreja, mas nunca entenda nada. Porque se a pessoa ficar dentro da igreja e nunca entender nada, a vida não muda. Porque não é o fato de estar aqui dentro. A sua vida não vai mudar de você estar aqui todos os dias. É importante vir, a gente incentiva. Mas nada adianta você vir aqui se você não abrir o teu coração para o entendimento da palavra, para conhecer mais de Deus, para saber das coisas de Deus, para ter um encontro maior com Deus.
E você vê nitidamente que Tomé era esse tipo de pessoa, que estava todo dia na igreja, que estava todo dia com Jesus, mas não entendia nada. Nós vemos isso no dia a dia aqui, irmãos, quando a gente atende as pessoas, termina o culto, às vezes, você vê que às vezes a gente prega uma boa palavra, a gente passa a fé e fala vai dar tudo certo, e passa a palavra que pelas feridas de Cristo já foi sarado, e prega com fé, mas termina o culto, você percebe que ainda as pessoas estão com um discurso negativo, estão ainda com palavras negativas, estão ainda com dificuldades. Um dia desses, eu posso falar que a pessoa não está aqui, claro que eu nunca vou citar nome, mas nós terminamos uma reunião, a pessoa no final do culto veio falar com a minha esposa, e olha que naquele dia eu preguei uma palavra de fé e fiz a oração. Aí, irmã, eu queria pedir uma oração. Aí minha esposa falou assim: olha, mas o pastor acabou de orar, passou uma palavra de fé. Aí sabe que a pessoa diz: não, sabe o que quer, irmã? É que é uma dor, que ela não está doendo agora, mas eu sei que ela volta. Olha só, irmão, mas eu sei que ela volta, eu sei que ela vai voltar. Aí a gente faz assim: misericórdia, Senhor. Quer dizer, a pessoa não está entendendo. A pessoa acha que é só oração. Não é oração, é o entendimento. O missionário pregou ontem na sede, você vai ver no show da fé essa semana, Oséias capítulo 4 versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído, ou tem sido destruído, por quê? Por falta de orar? Não, recebe oração, pede oração, ora, faz campanha. Mas por que o povo tem sido destruído? Porque lhe falta conhecimento, ou seja, lhe falta entendimento. É o entendimento que faltava para o Tomé. Tomé todo dia com Jesus. Jesus há muito tempo já vinha falando da salvação, dos planos de Deus, mas o Tomé falou: mas Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai e nem sei o caminho. E Jesus, na mesma hora, disse para ele aqui, olha só, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus continuou dizendo para o Tomé e para os discípulos: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis. Quer dizer, Jesus está afirmando de novo: e desde agora já o conheceis e o tendes visto. Em outras palavras: Tomé, não sei por que você está falando isso, porque você sabe sim, porque eu já ensinei o caminho e já ensinei para onde eu vou. Só que claro, Tomé não estava entendendo. Aí outro discípulo, não era o Tomé, agora o Filipe, versículo 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí o versículo 9, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Irmãos, você vê que eles não estavam entendendo nada. Era o Tomé e o Filipe também, porque o Filipe falou: mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus falou: mas Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você ainda não me conhece, Filipe. Quer dizer, mais um exemplo de uma pessoa que estava todo dia com Jesus, mas não conhecia Jesus. É aquela pessoa que está todo dia na igreja, mas nunca teve encontro com Deus. É aquela pessoa que está sempre na igreja, há muitos anos na igreja, nas igrejas, mas até hoje não conhece, nunca teve uma experiência com Deus. Recebeu uma cura aqui, uma cura ali, um alívio ali, mas isso não é nada perto do novo nascimento, do encontro real com Deus. É aquela mudança que é de dentro para fora. Então tem pessoas que conhecem todas as igrejas, já frequentou todas as igrejas, conhece todas as doutrinas, a liturgia de todas as igrejas, conhece talvez até vários pastores, é amigo dos pastores, mas não conhece a Deus. É o exemplo do Filipe aqui, que andava com Jesus, estava sempre com Jesus, e chega e faz tudo que ele fazia era o Pai. E foi isso que Jesus disse para ele, olha só no versículo 9. Então Jesus disse: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe.
Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí Jesus mais uma vez dá um puxão de orelha. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai, Felipe. Em outras palavras, né? Que história é essa, Felipe? Você está todo dia comigo. É a mesma coisa Deus está falando para você hoje, para o povo hoje da igreja. Você está todo dia na igreja. Era para você conhecer mais a Deus. Irmãos, o tempo que nós temos de igreja, eu, você, principalmente quem é mais antigo, já era para a gente estar ensinando. Claro que a gente sempre vai estar aprendendo, mas lá em Hebreus fala assim, ó, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda vos necessitais de trazer os primeiros rudimentos, a ponto de que vocês precisam de leite e não alimento sólido. Ele estava falando lá, o escritor, que nós não sabemos se é o apóstolo Paulo ou outro, ainda não há uma certeza nessa parte, mas ele falando, porque necessitais ainda de leite? Quer dizer, tem pessoas que nunca crescem, sempre criança na fé, fica anos na igreja, mas não desenvolve. Quer dizer, aquela pessoa que não entende de nada, não conhece nada. E aquilo que eu já falei aqui, irmãos, a pessoa que ela não entende nada, é aquela que mais depende da oração dos outros. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa, olha a porta. A pessoa, quando ela não entende as coisas de Deus, é aquela que mais necessita de oração. Por quê? Porque conforme você vai, quanto mais você entende das coisas de Deus, menos você necessita de pedir oração. Por quê? Porque tem muita coisa que você toma posse. Tem muitas coisas que eu já orientando na vida das pessoas, a pessoa às vezes pediu oração, pastor, ora por mim, aí eu vou orar, aí a gente começa a conversar. Já muitas vezes aconteceu isso, e depois de orientar a pessoa, eu falo, agora eu vou orar, a pessoa fala, pastor, não precisa orar mais não, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Então não era oração, eu já entendi que eu já tomei posse, já estou abençoado, e nem precisar orar mais. Então, quanto mais você entende, conhece a Deus, menos oração você vai ficar pedindo, sabia disso? Quem entendeu, diga amém. Então veja como é que você está, igual o Tomé, igual o Felipe, quer dizer, está sempre na igreja, está há anos na igreja, mas ainda não conhece a Deus. Mas talvez, sabe por quê? Porque você esteja preocupado só em resolver os problemas, aí que está. Nós temos que ensinar o povo que as pessoas não têm que vir para a igreja só para resolver problema, não tem que vir para a igreja só por causa das coisas materiais ou físicas, que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentado. Eu, quando cheguei na igreja, esse ano agora, em março, vai fazer 26 anos. Eu cheguei na igreja, não vim porque eu queria bênção, não. Não estou dizendo que é errado, mas eu não vim porque eu queria bênção, eu não vim. Na minha primeira oração, não foi, eu estava desempregado, não foi Deus me dá um emprego, eu estou aqui na igreja porque trouxe minha carteira de trabalho. Não estou dizendo que é errado, mas eu não vim. Eu vim, irmãos, porque eu queria Deus. Eu estava cansado da vida que eu vinha levando. Eu só queria paz, eu só queria ser feliz. Eu nem pedi, eu nem lembro quando eu comecei a fazer campanha pedindo alguma coisa material, porque a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi o quê? O encontro com Deus. Eu já era feliz. E é isso que muitas pessoas não entendem. Eu contei aqui no culto anterior o caso de um irmão, que eu lembro o nome dele até hoje. Não vou citar aqui também, ninguém conhece, ele é de outra. Esse caso é do ano de 2006. Eu fui pastor numa igreja em 2006. E eu lembro quando ele chegou e com um problema na família, era uma quarta-feira. Ele chegou antes do culto chorando com duas crianças, duas mocinhas, menina. E ele falou assim, contou para mim, pastor, minha mulher me deixou com essas duas crianças, problema no casamento, e contou. E eu estou desesperado, e eu não sei o que eu faço, porque ela me abandonou com essas duas crianças, eram duas meninas. Aí eu orientei ele, falei, você veio no dia certo, quarta-feira é o dia da família, você vai lutar pela sua família, você vai orar por ela, você vai lutar pelo teu casamento. Ele entendeu, ele falou amém. Só que eu falei para ele, só que você vai vir no domingo também, domingo você vai buscar por você, domingo você vai buscar um encontro com Deus, não é só pensar nos seus problemas familiares, é o seu problema interior, o encontro com Deus. Aí ele entendeu, aí ele começou a vir, toda reunião que ele vinha no final do culto, trazia foto, que eu falei para ele trazer, para mim orar.
Aí ele vinha, e ele sempre vinha chorando. Aí ele vinha, orientava ele, orava na foto da família. E aí foi isso alguns meses. Mas ele não faltava, quarta e domingo. Domingo eu via ele. Até que ele foi diminuindo de vir falar comigo. Porque aquilo que eu falei, quanto mais a pessoa vai entendendo, menos oração ela vai pedindo. Ele foi diminuindo. Até um ponto que chegou uma época que ele parou de vir falar comigo. Não estou dizendo que é errado, você pode vir. Estou dizendo que é errado. Só estou falando que quanto mais você entende, menos você vai necessitar da oração das pessoas. Esse é o ponto que Deus quer, amém? Aí, o que acontece? Aí ele ficou um tempo sem vir falar comigo. Mas ele continuava firme na igreja. Até que um dia ele veio. Eu nunca esqueço, como se fosse o senhor, terminei o culto. Ele veio na minha direção, sorrindo. E eu pensei, vai vir falar que Deus restaurou o casamento. Eu pensei. Aí ele chegou e falou, pastor, lembra de mim? Falei, lembro. O senhor lembra quando eu cheguei aqui desesperado, contei o problema? Falei, lembro. O senhor orou muito por mim, lembro. E eu só esperando, né? Minha esposa voltou. Aí ele falou assim, pois é, pastor, eu vim aqui falar para o senhor que a minha esposa ainda não voltou. No meu casamento não foi restaurado. E com um sorriso no rosto. Ele falou assim, mas eu vim aqui para falar para o senhor que eu achava que aquele era o maior problema. Mas eu descobri que o maior problema estava dentro de mim. Era o vazio que eu tinha de Deus. Eu não conhecia Deus. E vindo aqui eu aprendi e tive um encontro com Deus. Minha esposa não voltou, mas a maior bênção eu já recebi. Eu tive um encontro com Deus. E eu sei que as demais coisas serão acrescentadas. Eu sei que Deus vai restaurar. Mas aqui dentro eu já estou em paz. Meu Deus, é isso. Você vê, ele veio contar um testemunho feliz que a esposa ainda não tinha voltado, mas Deus tinha mudado a vida dele. Porque o exterior é reflexo do interior.